Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2/3, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 7, nós vamos ver que os israelitas são derrotados na cidade de Ai. Isso mesmo. E você deve perguntar, mas Deus não disse que eles venceria os seus inimigos, que Deus daria todas as cidades nas mãos dele? Exatamente. Mas se eles obedecessem aos mandamentos do Senhor. Ontem, eu não sei se você lembra, Deus tinha dado para eles uma ordem, que eles não deveriam tomar nada, que tudo deveria ser destruído, né? Para que eles não se tornassem maldito, né? Que era coisa maldita. E aí nós vamos ver que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque um homem chamado Acã, da tribo de Judá, tomou para si coisas condenadas. E ele escondeu, você vai ver no texto, né? Ele escondeu. E aí Josué manda, né, alguns homens aí, e aí eles olham e falam, não, a cidade é tranquila, Josué, não precisa fazer todo o povo ir para a guerra, não. Mande só alguns homens. E aí subiram apenas 3.000 homens, né, para a cidade de Ai. E para surpresa de todos, eles foram derrotados. Homens foram feridos, né? E quando eles chegaram, Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Isso aqui, essa atitude de Josué nos ensina uma lição, que muitas vezes nós choramos, gritamos aos quatro ventos, quando devemos nos prostrar e perguntar a Deus o que aconteceu. Deus, ele tem prazer de nos falar o que deu de errado, porque ele quer nos ensinar com as adversidades da vida. Ele quer que cheguemos até ele com o coração contrito e quebrantado. E foi assim que Josué chegou, juntamente com os anciões. E o texto fala que ele diz, Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus? E ele ora, e aí Deus diz a Josué, levanta-te, Josué, está no versículo 10, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, eles tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até esconderam debaixo da bagagem, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel foi condenado. Pronto. Josué já tinha a resposta do que tinha acontecido e por que eles tinham perdido a batalha. E aí Deus disse, dispõe-te, santifica o povo, diz ao povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, e os vossos inimigos, vocês não vão poder resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. E aí você vê que logo de madrugada, Josué se levantou e fez chegar todo o povo diante de Deus. Aquele que for achado com a coisa condenada, ele será queimado. Ele, tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada. É isso mesmo. Você vai ver que é uma prática de Josué, levantar de madrugada. E aí nós vamos ver que ele fez chegar homem por homem, tribo por tribo, família por família. E quando ele fez chegar, a tribo de Judá caiu sobre a família de Zeraítas, né? Fez chegar esta família, homem por homem, e caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a casa de Zabdi, chegou-se até um homem chamado Acã.
Acã. E aí Josué fala para ele: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, a ele rende louvores, declara-me o que tu fizeste, o que tu ocultaste. E respondeu Acã: Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim e assim. E aí ele conta tudo. Ele fala que ele viu no despojo uma capa babilônica de muito valor, 200 ciclos de prata, barra de ouro, né? E ele cobiçou e tomou para si, escondeu debaixo da sua tenda, cavou um buraco e colocou escondido ali. De Deus nada se esconde. E aí, por conta disso, né, Josué manda mensageiros lá na tenda dele e encontra tudo. Tudinho, traz diante da congregação, e aí nós podemos ver que Acã, sua família, seus filhos, seus bens, todos eles foram apedrejados e queimados. Capítulo 8 é hora de levantar o povo para tomar Ai. A cidade de Ai, disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobre Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Isso mesmo, então Josué se levantou e fez todos subirem contra Ai, escolheu Josué 30.000 homens valentes, os enviou de noite. Ele recebeu uma estratégia de guerra. Colocou gente na frente, gente atrás, né? E nós vamos ver que quando Ai, ainda de madrugada, se levanta contra Israel, o povo já estava todo posicionado. E aí nós vamos ver que nenhum só homem ficou em Ai, nem Betel, quer que saísse após o israelita. Os israelitas os perseguiu, tomou a cidade, né? E aí nós vamos ver que foram 12.000 todos os moradores de Ai, porque Josué não tirou a mão que estendera sobre a lança até haver destruído totalmente os homens de Ai. Exatamente. E aí os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, o despojo daquela cidade, segundo que a palavra de Deus havia ordenado a Josué. Tá vendo como aprenderam? E aí nós vamos ver que Josué edificou um altar ao Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, né? Ele vai escrever na pedra, né? E deixar um memorial das leis do Senhor, como Moisés ordenou. Capítulo 9, nós vamos ver as estratégias dos gibeonitas. Este povo, né, os moradores de Gibeão, ouviram a notícia que Israel estava avançando e tomando todo o território. E aí eles pensaram: a próxima cidade é a nossa, precisamos fazer algo. E eles bolaram um plano. Vestiram roupas velhas, pegaram pão embolorados e chegaram ao arraial de Israel. Quando chegaram lá, disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós e da onde vindes? E responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo o que o Deus de Israel fez no Egito, tudo quanto fez aos reis dos amorreus, pelo que os nossos anciões e os moradores da nossa terra disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles e dizei: somos vossos servos, fazei pois agora uma aliança conosco. E aí, olha só, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com ele aliança de lhe conservar a vida. Os príncipes das congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias de terem feito aliança com eles, ficaram sabendo que eles não eram povo distante coisa nenhuma.
era vizinho deles. Imagina a decepção de Israel. Imagine a decepção de Josué. Era tarde, eles já tinham feito aliança. E aí Josué chega diante deles e disseram: por que nos enganaste, dizendo que habitavam bem longe para viver em nosso meio? Agora vocês serão malditos. Dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do nosso Deus. E eles foram feitos rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus, né? E nós podemos ver que por causa desta aliança, mesmo ele se tornando maldito, a aliança tinha sido celebrada e Israel não podia tomar a cidade deles, o território deles, né? Então, nós podemos ver que os gibeonitas passaram a servir a Israel e Israel não pôde tomar esse território. Viu a importância de consultarmos a Deus antes de fazermos aliança, negócio, antes de, nos comprometermos com algo? É importante sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Israel aprendeu com esta lição. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. E queremos, Papai, ter um relacionamento contigo e de fazer o Senhor participante da nossa vida, dos nossos negócios, de tudo que temos e de tudo que somos, porque não abrimos mão da Tua bênção na nossa trajetória aqui nesta terra. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.